semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tribos Podcast. É um prazer imenso estar com vocês, eu sou o Dedé e aqui do meu lado está ele, Newton. Isso aí, estamos aqui começando mais um Tribos Podcast. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha para ajudar aí a fortalecer o nosso canal. E os superchats, super gostei, estão ativos, tá certo? Para você dar aquele like, aquele apoio moral pra gente. E não esquecendo que o nosso canal aqui tem um apoio total de Lúpulo, cervejas artesanais, né? De quarta a domingo, sempre no Lago da Novas Carajás. Às vezes tem alguns eventos, né? E ele está sempre também presente nos eventos aqui da cidade. Então você que gosta de uma cerveja artesanal de qualidade, a melhor é lá, o Lúpulo. Às vezes ele está na W Torre, às vezes está em Carajás, às vezes está em alguma pracinha na cidade, algum evento local, né? Mas em qualquer lugar onde tiver o Lúpulo, com certeza vale a pena provar, porque é o melhor chopp da região. Isso. E também, né, não esquecendo que o seu like é fundamental para o nosso canal crescer cada vez mais. Então, o que tem mais, Nilton? Nós temos a nossa convidada, Kélia. Isso, Kélia. Mas eu vou começar por aí. De onde saiu o Kélia? Que a gente conhece Kelly, Keila, né? Keila. Primeiramente, boa noite. Boa noite a quem está do lado daí, né? Novamente reforçando, deixa o seu like. E é uma honra estar na frente de vocês dois, né? Tendo também minha amiga de fundo. Meu nome, Kélia, ela vem de origem hebraica, que é tesouro antigo, ouro velho. O que aconteceu? Quando o meu avô veio para o Brasil, ele veio com 12 anos, escoltado pela família. Né? Ele veio de uma cidade chamada... uma cidade entre a Espanha e Portugal. Né? O evento estava havendo muitas guerras e era uma cidade extremamente fechada entre Espanha e Portugal. Né? E lá só era permitido casamento entre família, porque todos daquela região eram de sobrenome Macias, né? Que compunha essa cidade. E aí começou a haver as revoltas, os eventos e tudo, e o meu avô decidiu, quer dizer, os pais decidiram enviar o meu avô para cá, para o Brasil. Ele veio com 12, escoltado pelo irmão que tinha 24, e mais 3 irmãos. Uns portuaram em Belém e outros decidiram seguir para São Paulo. Né? Então, quando o meu avô portuou, ele decidiu não ficar na cidade de Belém, e sim em área litorânea, né? Em área de ilhas. E aí ele casou a primeira vez porque veio a esposa dele, porque havia um contrato, né? Veio a esposa dele de Portugal, ele casou a primeira vez, teve os 6 filhos com ela, e ela infelizmente faleceu porque não se adaptou ao clima do Brasil. E aí ele casou com a segunda mulher. Né? O meu nome é o nome da minha tia, que era filha do segundo casamento dele, que era uma tia minha que ela foi freira. Né? Aí o meu pai abraçou esse nome porque ele achou muito interessante, porque eles pactuaram, quando eles vieram no navio para Portugal, eles pactuaram entre si que todos iriam manter o sobrenome Macias e manteria a referência de cada um. O que era? Meu avô chamava José Augusto Macias, então todos manteriam Augusto Macias na família. E das mulheres mantinha Augusta. E eu fui uma ponta fora da curva, né? Porque o meu avô tinha colocado o nome Kélia, porque ele era judeu, extremamente ortodoxo. O simbolismo da escrita no Brasil, do Macias ortodoxo, que era judeu, era o acento no i. Dizia que ele era um judeu nato, né? Oriundo do judaísmo ortodoxo, e isso deveria ser mantido, só que no registro de cada filho, cada neto, já foi se perdendo o acento, e foi se perdendo a religião.
Tanto prova que, por exemplo, em Belém, o que tinha em Belém? Eu falo da minha... tem uma igreja, tem um templo ortodoxo, que praticamente participava dos eventos mais sociais, não religiosos. Porque minha mãe era cristã e era católica. Né? Então, o nome Kélia foi um aceite, né? Foi uma homenagem da minha tia, e é um nome de origem judaica, né? Quer dizer, ouro antigo ou tesouro velho. A gente pode pegar esse templo lá e comparar com, assim, o Rotary Club, pra gente se acentuar, que parece essa coisa, assim, mais só de evento, assim... Porque, por exemplo, esporádico. O judaísmo, ele tem duas raízes. Vamos dizer assim, apenas a cultura. Então, foi nisso que os meus pais decidiram afinar a minha presença dentro de casa, né? Por exemplo, o mezuzá, que é um símbolo que os homens colocam, um versículo que os homens colocam na batente da casa, então tinha o mezuzá, né? Mas alguns eventos, por exemplo, a gente guarda o sábado, tal qual o adventista guarda. E o que aconteceu? A religião propriamente dita, eu não seguia, só quando tinha eventos dentro do templo. Porque a religião é extremamente estranha ao olhar de quem já está na área, quem já está convivendo com o catolicismo, que acredita em Jesus, né? Então, eu fui batizada crendo em Jesus. E no caso do judaísmo ortodoxo, eles não creem. Eles respeitam muito a história de Jesus, até porque ele foi um judeu, né? Mas eles ainda acreditam que o Messias está por vir. É o Maomé, né? Não, eu tô confundindo com o Alcorão. Confundiu. Eu já fui longe, já passei já pro outro lado. Sim, ainda... Verdade. Aí, justamente quando nós decidimos casar, meu marido era de outra religião, chama Hollenks do Brasil. É uma religião que tem laços dentro da Igreja Batista, só que o culto é todo em japonês. Tem em Castanhal, né? Que Castanhal... Eu já ia falar que tem uma aqui que tem uns nomes, assim, um pouco estranhos, que é de cultura japonesa. Mas não é essa, não, né? Não é. Então, tem Então, ele tá desviado, no caso. Aí foi um momento que ele passou bem desviado quando a gente veio para cá, e a gente decidiu unificar para seguir uma única religião para poder se disciplinar para ir embora de vez para o Japão. Isso foi em 2017. E de lá para cá não aconteceu, porque aconteceu diversos percalços, entre elas o Covid, né? Sim, o Covid aí bateu. Mas você chegou a estudar fora do Brasil? Sim, tenho formações fora do Brasil, e também eu já estava preparada para ir para o Japão e estudei a cultura japonesa. Tem algumas coisas que são extremamente engraçadas da cultura japonesa, né? Que se a gente fosse realmente para o Japão, para que não causasse impacto, né? Na gente, que é a questão das escolas, né? As escolas, você sai, 5 horas da manhã para a empresa, a indústria, né? Na maioria, a gente chama o povo Dekaseg, que é o estrangeiro que vem trabalhar no Japão. E aí, os nossos filhos vão para a escola sozinhos, né? Eles saem, se for abaixo de 5 anos, eles usam um chapéuzinho amarelo, né, com a aba virada, com aqui um colarzinho identificando, né? E eles saem em caminhada coletiva, e só tem adultos que fazem a transferência dele por uma pista a outra, para que o trânsito não pegue eles, né? Apesar de eles serem muito respeitosos, no seguinte sentido, na questão da preservação da vida. O japonês é bastante, né? E aí, cores. Meninos só podem usar mochila preta ou azul no ensino que a gente chama fundamental menor. Meninas, vermelho, rosa.
E essa mochila tem que durar 6 anos. Por quê? Seria material bom. Não é material bom. Não é questão de repente, é questão de masculinidade ou não. É porque, por exemplo, para que o rico ele não se sobressaia ao pobre e não haja preconceito. Então, você utiliza, é o mesmo material para todo mundo, né? E o incrível que pareça, as crianças, elas têm oportunidade de fazer a comida durante o turno, porque assim quando a gente está dentro das empresas, instituições trabalhando, a criança passa o dia todo dentro da escola. Então, elas fazem a própria comida. E o interessante até, meu marido sempre fala, os professores, os diretores são responsáveis pela manutenção da escola. Então, você vê o diretor capinando, o professor ajudando as crianças ao trazer o bandejão, né, para dentro de sala de aula, né? As crianças têm por obrigação lavar os seus próprios banheiros dentro da escola. Então, existe toda uma ritmicidade para não criar desigualdade. Escolas, e detalhe, e tem os intérpretes dentro das escolas, que são intérpretes de língua portuguesa, para você entender. Né? Porque quando os operários vão para lá, o maior impacto é a língua, né? Sim. Se você não sabe ler nem escrever, você tem este impacto. Então, contrata-se professores que entendam a língua nacional da criança para eles serem os tradutores. Aí, que são ditas as escolas brasileiras lá, né? E aí, ao passar dos anos, começa a deixar mais solto, para ela entender as grafias, que são 3 grafias diferentes, para ela entender o idioma e assim por diante, né? E assim, independente de eu ser casada com segunda geração de japonês, né? Não, primeira geração de japonês. E os meus filhos nasceram no Brasil, e aqui no Brasil, serem considerados japoneses, no Japão não são considerados brasileiros. Então, ainda existe até um certo estigma. Mas, por incrível que pareça, também eles gostam muito de brasileiro e chileno, porque é melhor... Em Belém, o pau que tem é japonês, né? Porque Belém é a terceira... maior colônia do Brasil. Primeira São Paulo, segunda Paraná e terceira Belém, porque é um lugar onde portuou eles, né, quando eles vieram do pós-guerra ou na fase entre guerras. É interessante porque, no caso dos japoneses, eles prezam muito em relação à disciplina, né? Sim. Justamente em questão dessas mochilas aí. Tem a questão também, para não ter essa diferença entre o pobre e o rico, e também a questão de ter o zelo com o que eles usam, né? Para poder usar por muito tempo. Tem um seriado bacana que passa na Netflix, né? Que é sobre isso. Eles colocam as criancinhas de 2 a 3 anos para fazer as tarefas sozinhos. Eles vão sozinhos e voltam sozinhos. Aí tem só o pessoal acompanhando, né? Justamente como ela falou, que só para atravessar a rua, para fazer as filmagens, mas ninguém digamos... aborda... Isso, não faz nada. Eles fazem tudo sozinho, eles. Crianças de 3, 4, 5 anos. E idas e vindas. E assim, por exemplo, eu tenho 3 cachorros, 3 show-show, 3 cachorros de 3 pelagens diferentes. Se eu fosse para o Japão, os cachorros teriam que ser chipados. Bateriam na minha porta para dizer, olha, a vacina vai vencer para o próximo mês. Você vai ter que vacinar. Assim como se um dia minha filha vir a faltar numa escola japonesa, a assistente social vem na minha casa saber o motivo porque ela faltou. É incrível. Quase igual aqui, né? Pouquinho, a diferença é pouquinho. Qualquer coisa aí. A gente até não fica muito espantado, né? Pela... A tamanha semelhança que há igual aqui, né? Muito parecido. Nossa, essa cultura que a gente pegou de lá, né? Desse pessoal que veio pra cá, muito legal. Mas a gente tá falando muito de história e não é a tua especialidade, né? Pelo menos eu não acredito que seja, né? Não. Foi justamente por causa dessa veia, né? Da cultura japonesa que eu escolhi
já estava formada e tudo, eu escolhi uma parte da minha formação, que é na linha da medicina tradicional chinesa. O que hoje muita gente diz assim, eu sou acupunturista. Você faz uma parte da linha tradicional chinesa, né? É uma das 9 vertentes. Dentro das 9 vertentes, e a gente sabe quem é bom acupunturista, e isso aí eu vou falar também de outro filme, né? Muito bom, que chama Honre Seu Nome. Também na Netflix, né, Nakai? Acho que na Netflix. Conta dos precursores da acupuntura no mundo todo, principalmente na China, né? Então, o que acontece? Depois que eu compreendi a medicina ocidental, eu entendi que eu tinha que conhecer também a medicina oriental, porque como é que uma agulha é capaz de reanimar uma pessoa? Haja visto, esses dias, né, a gente fez treinamento sobre massagem cardíaca, haja visto que a gente chega em mecanismos de exaustão massageando uma pessoa. 45 minutos você massageando. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um médico japonês que ele via a gente se desdobrando ao massagear e ele dizia, posso? Ele pegava a agulha e fazia estímulo, e o estímulo, o coração voltava a funcionar, bater, né? E aí eu ficava assim, como é que pode? E aí me impactou. Eu disse, eu estou com dor aqui. Está com dor? Aí ele pegava, media, né? Porque na medição, a medição através de polegada, mas na China chama kun, né? Aí media através do kun. Quantos kun tem aqui? 1, 2 kun, né? E aí fazia a manutenção da agulha. Ou sedando, né? Ou sedando, que a gente faz, ou estimulando. Estímulo para alguns casos que é difícil a gente até tentar, né? Por exemplo, um caso de diarreia, um fogo no estômago. Isso que a gente fala. A queimação, né? Queimação no estômago. Então, a gente tem que sedar essa área, né? E diminuir essa queimação. Então, tem que jogar frio, né? Então, eu faço uma manipulação que joga frio. Aí, o pessoal diz assim, mas, olha, eu até tive dificuldade. Quando eu fiz o mestrado em Ciência da Motricidade Humana, eu peguei 14 pacientes, que eram pacientes de hanseníase, que eram pacientes que tinham tido alta, né? Estava curado. No entanto, não aguentava pegar... quantos quilos deve ter o microfone? 2 quilos? 2 não quilos. aguentava sustentar 2 quilos na mão, porque perderam a força. Porque a hanseníase é uma doença dermato, ou seja, pele, neurológica, nervo, né? Então, ele não conseguia sustentar 2 quilos. 1 quilo não conseguia sustentar. Então, eles viam no tratamento da reação. Eu peguei os casos mais graves, que era aquela reação que acontece deformidades, né? Que era realmente impactante há muitos anos atrás, que perdia o pé e tudo, né? Os dedos eram todos absorvidos e ficava sem dedo, sem mão nem nada. Então, eu pegava os casos mais bravos que tinha no estado do Pará, que eu trabalhava numa unidade de referência no estado do Pará. Então, eu selecionei os 12 casos mais pesados. E eles faziam muito tratamento com talidomida. Que é isso? É uma medicação que há muitos anos atrás, acho que na década de 60, 70, era uma medicação que foi criada para fazer com que as mulheres gestantes não tivessem muito enjoos. Só que descobriram que a talidomida era indicada para essas mulheres gestantes. Todas as mulheres que utilizavam, quando tinha o neném nascia mal formado, sem braço, sem perna, tá? Às vezes com
a mão não nascia com o desenvolvimento deste antebraço, a mão saía. Então, era uma medicação que a gente chama teratogênica, né? E o que tem para tratar os casos de hanseníase no aspecto reacional, que é mais bruto, né? Que é o que eu estava falando para vocês, que é mais deformante, era a talidomida. Então, se você é mulher e está em idade fértil, você tinha que assinar um termo que você se comprometia a não engravidar durante o período que estava usando a talidomida. E a prednisona. Ele é um Roacutan da vida, né? Assim, uma droga que a gente conhece de mais acesso, né? Pesada. Que também... E a prednisona que foi muito utilizada nessa época de Covid, né? Principalmente para tosse, né? Persistente. Só que a prednisona, ela tem um impacto muito grande sobre os órgãos internos, né? Isso, rim, ele pode vir a parar. E aí você fica dialisando, com possibilidade de dialisar pela vida toda, fazendo a hemodiálise pela vida toda. E o fígado, que é um órgão responsável por desintoxicar nosso corpo. E aí pode causar uma diabetes. E essas pessoas vinham lá, faziam fisioterapia, fazia contenção, às vezes porque doía, né? Fazia limitação funcional e tudo. E tomavam essas drogas pesadas. E ficavam praticamente dependentes. Mas já com histórico de insuficiência renal aguda, diabetes com as taxas de glicemia super altas, chegando até no aparelhinho ser incontável. E aí eu sentei com 2 fisioterapeutas e disse, vamos programar, vamos fazer um estudo, imergir nesse estudo da medicina oriental para poder tirar eles da medicação e tirar eles da crise. Bora ver se a gente consegue. E nós conseguimos. Tinha pessoas que mês a mês tinha que voltar, vinha do interior, tinha que voltar para a capital para manter o tratamento desses estados reacionais. E com a acupuntura a gente conseguia tirá-los e eles ficarem 1 ano sem tomar essas drogas. Aí a gente via as escórias, que são as coisas ruins que a gente purga na urina, né? As escórias normalizarem, a gente via a glicemia normalizar. E aí, quando eu peguei esses 12 casos e lancei com uma proposta de terapia dentro do estudo do meu mestrado, me indicaram, disse, não, olha, o teu mestrado é na área de saúde, a gente vai indicar um neurologista para ser teu orientador. Eu quero falar o nome da pessoa. Que ele achava que um neuro logo? A acupuntura era macumba. E o pior é que a acupuntura é toda respaldada na neurologia. Nós, daqui do encéfalo, sai cabeamentos, tanto da direita quanto da esquerda, e comanda os órgãos internos. O que a gente faz quando a gente puntura ou faz massagem, que é o tuinar, né? Faz massagem, é manipular a área de passagem daquele nervo. Responsável pela alimentação, responsável pela sedação da dor. Então, o nosso corpo praticamente tem um mapa neurológico para a gente ir ponturando. Quer dizer que a gente não pode meter a furadinha em qualquer lugar? Não. Tem canais, que são canais que a gente chama canais energéticos, que são canais neurológicos, que são mapeados no corpo todo. Inclusive, se você for para a China, você vai ver uma estátua de 1,60 m e dentro dessa estátua ele tá todo punturado, está todo furadinho. E em cima dele está passado tipo uma cera. Então, o treinamento você ser vendado, aí eles dizem assim, agora IG4. E você vai com a agulha de acupuntura e tem que punturar IG4, que é onde forma esse calombo aqui, com os olhos vendados. Por quê? Porque a medicina tradicional chinesa é uma arte milenar.
mas ela era para ficar dentro dos palácios do imperador. Não era para ser usada para a população pobre. Só os nobres. Só os nobres. Então, tem certos momentos que eu não posso... Não, eu, como médico chinês, eu não poderia olhar a imperatriz pelada. Então, eu tinha que aprender a punturar no escuro. Então, e se quando você punturasse, se saísse o líquido vermelho, você punturou no lugar exato para ver o estímulo certinho da dor. Então, por muitas vezes a gente treinava nesses manequins para poder não errar a puntura. Como eu estou te falando, localizava, media os cuns, né? Os cuns. Os cuns e pum, tem muito no corpo, não tem isso? Tem muito. Mas, ó, não instiga. Então, ó, o que é engraçado que, por exemplo, quando a acupuntura veio para o Brasil, quem trouxe foi os fisioterapeutas. Trouxeram de boa. E quando a acupuntura começou a ganhar espaço nos convênios e tudo, os médicos ocidentais pediram para que excluísse todos os outros profissionais e só mantesse médico. Só que a acupuntura não é só você punturar, porque existe a acupuntura com e sem agulha. Você pode usar esferas magnéticas, que não são agulhas. Por exemplo, meu marido odeia agulha. Então, como é que eu vou fazer um tratamento em uma pessoa que odeia agulha? Então, aí é que vem. Mas antes de tu continuar, fura muito na pele? A agulha, ele praticamente tem a espessura de um fio de cabelo. No entanto, quando você fura, para você saber que realmente você furou e conseguiu pegar o canal energético, a pessoa tem que sentir um choque. Então, é esse movimento de choque que eu sei que eu punturei e cheguei aonde no eu local, falo, né? que é o Qi, que é a energia, né? Então, aí quando os médicos brigaram com os fisioterapeutas, veio o Tuiná. O Tuiná é uma massagem, porque, por exemplo, vocês já foram crianças rebelde? Arteiro? Há bem pouco tempo, né? Então, o pai de vocês já brigou assim, dizer, engole o choro? Já. Muitas vezes, né? E às vezes, o engolir o choro nos trava. Provoca uma sensação muito ruim. Porque você não consegue chorar. Você não consegue externar aquela emoção do fracasso, a emoção da raiva e tudo. Então, você começa a ficar todo travado. Esse músculo que chama esternogleicomastoideu, ele fica duro. E, às vezes, para punturar, a agulha não transfixa. Não consegue. Ou ela consegue e eu não consigo fazer movimento. Ela fica presa. Né? Então, antes eu tenho que fazer a massagem de mobilização dos canais, que chama o Tuiná, para depois punturar. Aí eu pergunto para vocês. E aí, vem para os meus colegas. Os colegas médicos não fazem massagem para punturar depois. Eles punturam. Colocam a eletro e está feito o protocolo terapêutico. Na China, você tem que começar com o Tuiná, você tem que começar com a acupuntura, você tem que instalar a fitoterapia, a dietoterapia, né? Você tem que trabalhar os aspectos da respiração, tem que saber também, aí da China veio também algumas artes que são japonesas, né? Vem algumas artes que são hindus, né? Que é do Cone, né? E aí se misturou tudo, né? E isso fez parte do cabedal que hoje é a medicina tradicional oriental. Então, foi quebrado o médico ser o único detentor dos mecanismos de acupuntura quando eles amostraram outras vertentes que a acupuntura teria. Que é a fito, que é o equilíbrio respiratório que a gente faz, o energético, as danças
que são danças onde você tem que ter equilíbrio, onde você tem que ter um movimento que equaliza o teu corpo na situação certa. Um yoga da vida, né? Também há yoga da vida. Que é yoga. Eu falei yoga. Não, Yoga é não tá Cavaleiros do certo Zodíaco. do jeito que você falou. Yoga é justamente a fonética vinda da origem dela, que é indiana, tá certo. Aqui, O que eu falei foi um abrasileiramento. O yoga. Aí, ó. Tá acostumado aí, ó. Cultura, filho. Ó. Desculpa, tá? Ai, calma. Fica aqui do meu ladinho mesmo, é. Aí em relação àquela, Só aprende. aquela massagem é pra pessoa relaxar, pro monstro ficar relaxado, porque, por exemplo, pra poder a agulha entrar. Quando a gente faz a massagem, a gente encontra pontos dolorosos, chama Tiger Points, né? Então, a gente tenta desfazer os Tiger Points através de uma massagem, às vezes, vigorosa. E o Tuiná, ele não usa... Por exemplo, tem massagens que é com madeira, que é uma madeiroterapia, que é aquele pau que a gente faz... Passa o pau na pessoa. Passa o pau. Passa o pauzão na pessoa, né? Mas o Tuiná não. É usando os próprios mecanismos do corpo. Os dedos, o pulso, o braço. Aí você Às vezes a gente vê vídeo que o cara esfrega o braço, vai até o cotovelo. O cotovelo, tudo. E aquela pedrinha, já faz parte da pedrinha quente que a pessoa coloca Sim, nas costas? mas isso aí já é da cultura indiana. Já hindu, já. Aí já é utilizando a geoterapia, né? Você pega... eu vou falar, depois eu quero que um amigo meu me corrija, que é geólogo, né? O geodo, sei lá, né? Aquelas pedras que são pedras de quartzo, de situações diferentes, né? E você coloca lá e ela vai transferir através do aquecimento, vamos dizer, tratamentos terapêuticos oriundos da própria pedra. É interessante. A língua diz muito como é que estão os teus órgãos internos. A nossa própria língua. Por exemplo, se vocês forem comigo no consultório, claro que eu vou olhar os exames de vocês, porque eu tenho a vertente, eu estudei a vertente da medicina ocidental, né? Mas eu fiz um mecanismo que elas se entrelaçam. Eu vou ficar olhando a língua de vocês. Eu vou pedir para que eu examine a língua de vocês. Então, tem língua denteada, que os dentes fazem pressão e ficam marcando a língua. Tem línguas que tem mais saburra, que é aquela parte amarela. E aí vai me também canalizando como é que estão os órgãos internos de vocês. E dentes que são em línguas que são cheias de traços. Então, eu vou ver se você não tem uma gastrite, uma úlcera, e assim por diante. Como é que está o batimento do teu coração. Pulsoterapia também. E nesse filme que eu disse para vocês, que é Honra o Teu Nome, ele usa muito a estratégia do pulso para ver como é que está o batimento dos órgãos internos, a qualificação dos órgãos internos, a vitalização dos órgãos internos. Alguns chineses utilizam, em vez do diagnóstico da língua, mais o diagnóstico do pulso. E Kelly, mais para a pessoa chegar nesse ponto que tu tá me falando aí, das agulhinhas, de tudo, a pessoa tem que ter um conhecimento da psicologia muito grande, não? Para a pessoa chegar contando que os problemas, o que tá... Às vezes é só problema, chega descarregando, eu tô com muita dor, não sei o quê, aí tu vai analisar. A gente tem doenças de cunho orgânico, que tem sinais, sintomas, né? E tem doenças emocionais. Então, no Japão, eu também... A minha primeira sessão é uma sessão bastante... Só que tem um bichinho voando aqui faz horas aqui. Eu vou fazer como a gente falando aqui de cultura oriental e o dragão voando aqui. Não tem o Karate Kid que vai pegar. Vai pegar mosca, né? Com hashi, então eu vou fazer isso. Então, voltando aí, as doenças de cunho emocional, né? Claro, meu doutorado é também na área de psicanálise e eu fui para psicanálise chinesa. Porque a psicanálise chinesa, hoje, ela estuda muito
o que há de mais latente nos processos de adoecimento. Depois do período pandêmico, nós tivemos muita depressão, ansiedade, situações de automutilação, né? Até chegar a situações que a gente não pode, porque senão caio, né? A plataforma leva uma punição, mas situações em que você dá cabo da sua vida. Então, dentro da psicanálise oriental, né, chinesa, a gente aborda esses tratamentos. E verticalizando para a acupuntura, existem pontos que a gente faz aqui no tórax, que as pessoas que têm depressão, elas choram por 3 dias. 3 dias chorando. Aí, como é que é isso? Gente, teu pai não gritava contigo, não dizia engole o choro? Tem esse choro guardado, tem muita emoção guardada num quadro depressivo. Ela chora para esgotar todo o quadro depressivo. Então, eu também faço o atendimento desta pessoa que a doença é mais no psique, né? E aí, outros que também são a doente no corpo, né? Só que, aí vem um caso. Ainda tem muito preconceito. Dentro da medicina chinesa, a gente tem a ventosa. Lembra da ventosa? Sim, lembro. E lembra quando eu aprendi a ventosoterapia, a gente tem que deixar marcas. E, às vezes, a gente tem que fazer sangrias na ventosa, dependendo da situação. E aí, a gente estava no ambulatório, o pessoal dizendo, se fosse no Brasil, obviamente, você receberia um processo. Porque você deixar marcas no paciente que ficam roxos, né? E quando teve a Olimpíada e aquele nadador fenômeno, Michael Phelps, né, apareceu com as costas todas marcadas por ventosa, ganhou uma proporção tão avassaladora que todos os grandes atletas, os atletas de grande rendimento, queriam fazer ventosa, né? E assim a gente trabalha também a ventosoterapia. Agora você está consciente que dependendo da patologia de base que você tem, a gente vai ter que fazer uma ventosa um pouquinho mais constrita, né? Que exerce uma sangria. Dentro da medicina chinesa também tem um ato de sangria. Por exemplo, também sou doula, né? Então, tem mulheres que vão comigo, gestantes, que já estão hipertensas, né? Por série de condicionantes da vida. Comeu muito sal, tem família, né? Tem estresse e tudo. E ficam muito ansiosas. Está próximo do parto, a pressão vai lá em cima. Aí eu faço uma massagem no lóbulo da orelha. Dobro o lóbulo da orelha. Eu achei que essa cartilagem aqui não tinha nada na gente. E quando eu faço isso, eu encontreci essa parte que fica unida. E eu pego um estiletezinho e furo. 3 gotinhas, vou verificar a pressão estabilizou. Faz parte de uma das terapias dentro da medicina tradicional chinesa. Quando tu falou aí, eu lembrei porque... Nesse caso das ventosas, ela realmente é muito popular, mas eu vejo mais entre atletas. Ou quem faz muita academia. Tu vê quem faz academia, usa aquelas blusinhas, tá o tempo todo com aquelas... Marca, né? Por quê? Quem faz muito exercício assim... Por causa justamente da mobilização das dores musculares, né? Há uma melhora... das fibras motoras muito grandes quando você faz a ventosa. Então, é muito presente, ela é muito indicada justamente para a área de desporto, a ventosa, né? Porque, por exemplo, pensa, um atleta de alto rendimento, ele não é aquele atleta de final de semana. Todo o dia ele tem que se preparar.
E o se superar, às vezes já vi treinamento, coitada, eu sou uma obesa mórbida sumida, né? Mas já vi treinamento de atleta de alto rendimento, até porque quando eu fiz o mestrado, meus professores eram professores de educação física e era da alta cúpula da educação física no Brasil todo, né? E eu via eles colocarem o atleta na esteira, com a esteira com diversas performances, né? De subida, declive, aclive e assim por diante, e taparem o nariz. E ele correr respirando só pela boca. Melhorar o padrão respiratório, tudo. Só que fica a exaustão. Então, eles necessitam, terapeuticamente, ter uma cura que seja natural, porque muitos dos medicamentos que são para dor podem cair no doping. Sim. Então, eles adotam a medicina oriental, principalmente a ventosa, para justamente tratar as dores, melhorar as fibras motoras e não caírem no doping. Entendeu? Eu vi casos de grandes atletas que caíram no doping até por passar, depois de se depilar, passar um gelzinho, alguma coisa, porque os poros estão abertos, né? E entra ali com muita facilidade e o cara simplesmente perder, porque naquelas pomadas que eles passam tem um monte de... série de químicas. E sempre tem uma ali que não principalmente aquela pode. que é pra dor, né? E os atletas se depilam muito, né? Dependendo do tipo de esporte, natação principalmente, né? E eu tinha uma dúvida, tu falou que em algumas séries de doenças, eu achava que a acupuntura era só um escape de relaxamento. Não. Servia só para relaxar. Não. Né? No Brasil, a acupuntura é vista como uma medicina, uma terapia complementar. Ele faz terapia complementar, né? Meu marido que está aqui. Contigo. Não, ele é formado em terapia complementar. Ele faz outra terapia, que eu não quero dizer. É para maior? Esse momento já é para maior? Já, sim. Então, ele faz a formação imersa em todas as terapias complementares. Só que na Ásia, vamos dizer, na Ásia, né? Aí eu vou falar da Ásia como um todo. Não existe tão somente a medicina tradicional, a tradicional que é curativa, que é do Ocidente, que é cirurgias e tudo, não. Existem situações que você vai em Seul, que o prédio da medicina tradicional ocidental está do lado de um prédio de uma medicina tradicional oriental, lado a lado, né? Então, no Brasil houve a autorização dos acupunturistas. Eu não gosto de chamar de acupunturistas. Vamos dizer, do pessoal da medicina chinesa, atuar em 180 tipologias de doença. Só que a gente, fora do esquadro do Brasil, fora do Ocidente, nós atuamos em todas inclusive até em infertilidade. Infertilidade, muito caso. Você até falou que podia ajudar ele, né? Só que era um lugar específico. Só que é um lugar específico num homem que a gente pede para a esposa, né? Dá muito aquele choquezinho lá, né? É porque, por exemplo, tem punturas que são loco-regionais, no local onde está o processo de adoecimento, e tem punturas que a gente faz sistêmicas, fora. Né? Então, algumas punturas para fazer com que o homem melhore não somente a performance sexual dele, mas também a qualidade dos espermatozoides e até a quantidade de líquido seminal, que é onde trafega os espermatozoides, a gente pode fazer em um ponto específico, que fica entre o pênis e o ânus. Só que tem que ter muita intimidade. Mas pro homem é difícil, hein? Primeiro ele admitir que ele é broxa pra ir, né?
E depois também uma segunda, admitir que é infértil. Nossa, o homem é muito cheio de tabu. Muito. O homem é muito nojento pra Muito. ir procurar alguma ajuda. E detalhe, depois, o tabu... Eu ainda de bem que eu tenho 7 filhos, hein? Só deixando bem claro aqui. Registrados. Tem aquela posição ingrata, né? Ficar mostrando Forever Young. Eu lembrei do meme. Eu lembrei do meme. Ele foi me falar agora. Eu me lembrei que tem um meme. O cara chega no consultório médico, né? Meme não, um videozinho de um Reels aí de TikTok. O cara chega, aí o médico tá colocando a luva aqui, né? A luva cirúrgica, fala assim: Carlos, não se excite. Aí o paciente olha assim pro doutor, meu nome é Gilberto. Ele, eu sei, eu sou o Carlos. Eu falo, pronto, essa daí. Ali o cara tá totalmente. Ali o homem não serve pra nada, Então, só pra. Para quando a gente faz... porque, por exemplo, no consultório eu atuo com 4 vertentes. Né? A parte do psicológico, que é através da psicanálise, né? Que é justamente para aqueles fatos onde hoje houve grande impacto. Né? A parte de neuropsicogerontologia, que é nos idosos, e dentro disso, a reabilitação ajuda alguns médicos gerontólogos a chegarem no laudo, no diagnóstico preciso das demências, né? E também faço a parte de reabilitação funcional destes idosos. E entre a reabilitação funcional, até a sexual, né? Desculpa. E da sexual, a gente indica tratamento da acupuntura, né? A gente indica pontos de fertilidade, imagina, né? Situações que fazem com que esse adulto e o idoso, né, tenham uma performance bacana no ato, né? Mas é preciso ter muita liberdade, né? Por exemplo, às vezes eu faço saúde da mulher, é muito raro, mas às vezes eu faço saúde da mulher, PCCU, né? E às vezes a mulher está com uma doença que já foi em colegas e não consegue tratar, mas é por conta das atividades sexuais. Irregularidades na condução de uma atividade sexual, estou tentando falar didaticamente. Essa irregularidade. Que faz sexo oral, aí depois vai para o anal, depois vaginal. Esse é o irregular. Porque existe... Eu pensei que era dia sim, der não, que era Não, de casado. Pensei que era vida de casado. Ai, um dia assim, 10 não, era o que eu queria. Era o que eu queria, mas tô brincando. Mas aí, vamos lá. Então, e a gente chega a encontrar, né, pessoas que fazem isso aí sem camisinha. E qual é a faixa etária, assim, mais ou menos, desse pessoal? Quando tu chega pra ti, né, no caso? No caso, quando chega para mim das mulheres, faixa etária acima de 21. Não dizendo que abaixo... Sim, a gente tá falando, né, aqui da maioria do grupo. Abaixo. Então, ela chega comigo, olha, eu tenho um parceiro que ele é louco por sexo anal e tudo, mas só que ele gosta de fazer sem camisinha. E ele gosta, depois sem camisinha, voltar para praticar sexo vaginal. E aí a gente até fala de dentro do pênis, no introito do pênis, né? Se você não fez uma boa limpeza na ampola retal, né? Não fez uma boa limpeza, fica lá resíduo de fezes. Ele volta, ele ejacula. Eu ia falar de uma forma que é médica, resíduos fecais. Fecais. Eu ia falar de uma forma Coliformes, né? Mais essa forma mesmo, mais técnica, técnica. Aí, justamente, ele, no ato de ejacular, ele ejacula também jogando aquela fezes à vagina. Então, eu digo, olha, é seu parceiro fixo? Traga ele pra gente conversar. É uma orientação, né? Tem que dar para eles. Sim. Até mesmo que se de repente o casal não querer ficar mais junto, vai lá, aconteceu alguma coisa. Ele já vai saber como ele conduzir, ela já vai saber como conduzir.
em outros casos, saber o que deve, não deve fazer, né? Então, em consultório, a gente tem que ter essa liberdade. Para ter essa liberdade, é uma batalha. Porque é uma mulher falando para um homem como ele deve fazer sexo. Olha só. Né? Até tenho casos de homossexuais que o ativo, ele tem um órgão genital bastante pomposo, né? E que avantajado. Isso. E geralmente eles são pessoas monogâmicas, é uma relação monogâmica, mas ele machuca o parceiro, faz fissuras anais. Então, até, às vezes, a gente tem que treinar, explicar técnicas para diminuir as situações O atrito, né? que dificultam dele manter uma relação sexual legal. Nesses podcasts da vida, né, a gente vê muito... Teve uma época, acho que uns 6 meses atrás, que tava um boom de garotas de programa, de moças do X-Vídeo, né, falarem, né, e em podcast falar sobre como é relação, como é fazer esses eventos. E muitas delas falaram que na vagina não, né, porque machuca muito, dependendo do tamanho do pênis, né, mas que atrás estava de boa. Atrás podia colocar tudo, tipo assim, né, se fosse um cara, assim, fora do padrão normal brasileiro, sei lá, uns 22, né, bem mais pra frente. Mas na indústria... da indústria. Dos filmes adultos, né, que a gente não pode falar, é aconselhável elas fazer esterectomia, retirar todo o útero. Porque o útero também faz uma limitação no canal vaginal, né? Então, eles tiram todo o útero, os anexos e tudo, para ter um fundo mais... Principalmente, é uma cirurgia que muito se faz na Rússia, né? Então, é a cirurgia em que aumenta o canal, hipoteticamente, né? Porque aí você deixa a mulher um pouco oca, né? E aí ela consegue aguentar. Mas aí, no caso, tem que ter um tipo de terapia muito grande, pelo fato que a mulher não vai poder mais ter filhos, né? Sim, é uma decisão. Uma decisão bem drástica mesmo. É uma decisão. Você quer continuar no mundo da fama, junto com a parte dos filmes adultos, né? Que você está ganhando muita grana, né? E não quer ser mãe, não quer... Porque, assim, às vezes existe também muito preconceito. A mulher que sai deste ramo agora se torna mãe. Existe um preconceito muito latente, né? Do aceite do parceiro, saber que, de repente, ela fez um vídeo em que ela era possuída por N homens, né? De N formas, né? E agora ela é a esposa, ela é a mãe. E até na escola, né? Os coleguinhas dos filhos dizem, olha, eu vi o filme da tua mãe e tudo. Então, é uma decisão severa. Tal qual você tem um animal e ele é diagnosticado com leishmaniose e você tem que decidir. Ou faz um pagamento em que está fora do teu orçamento financeiro, ou manda sacrificar. Muito duro. Uma decisão muito difícil mesmo. É muito duro, né? Quando mexe com a vida, né? Mais complicado ainda. Sim. E assim, só dando gancho, às vezes elas fazem a retirada do útero e dos anexos sem orientação. E aí você vê uma mulher com 32 anos já desenvolvendo situações que para ela desenvolver pós-menopausa. Tipo, os ossos bem quebradiços, né? Sei lá, elas usam muito produto para se lubrificar. Coisa que, se ela for ir na casa dela tentar fazer com o parceiro real, sem o produto, ela se machuca muito. Porque ela não se lubrifica tanto, né? Porque tirou o útero e o útero também ele faz a performance relacionada aos hormônios, né? Cada órgão tem sua função no corpo, né? Isso.
E do que ela estava falando aí, do caso da mulher encontrar o parceiro e ser mãe e tudo aquilo. Tem também casos, que eu já vi, assisti muito podcast dessa época, de que os parceiros querem também aquela performance que ela faz, né? Aqueles milhões de acrobacias lá. Falou, mas no filme tu fez. Ela falou, não, ali é meu trabalho. Aqui a gente é um casal e a gente tem que ter uma relação normal. E detalhe, às vezes a gente, ao assistir esses filmes, né? A gente pensa que nossa, são 3 horas de duração. Como é que o cara consegue? Nossa, são situações, são 2 minutos cortado, mais 2 minutos, mais 2 minutos, mais 2 minutos, que vão se seguindo numa cena, né? E assim, também existe nessa indústria, né? A precificação. Se você faz sexo anal, oral, se você deixa ejacular no seu rosto, se você deixa engolir e tudo, existe precificações. Você está lá com um trabalho. Nossa, eu estou falando como se eu fosse profissional. Tá com a gente aqui. Mas é assim. Como eu estou te falando, no mundo do consultório, as cortinas se abrem. A gente tem que conversar olho no olho, cara a cara, entendendo? E na questão da medicina, isso é fundamental, né? Sim. Tanto que médico, quando toda consulta vai, fala a verdade. O médico, parece que ele sente quando o cara tá assim meio... Sim. Ele, fala a verdade, não precisa mentir, porque se tu mentir é pior. Sim. Vai acontecer algo pior, que eu vou passar uma medicação errada, eu vou te indicar um tratamento errado e vai ser pior pra ti. Até porque as consequências, né? A gente faz um juramento, né? E esse juramento, o bandeiramento é a gente compreender que a vida, ela é magnífica. E a gente está aqui para prover a continuidade de uma vida saudável. Assim como chega, por exemplo, quando eu faço a neurogerontologia, muita gente vem para tentar ratear valores. Mas fica muito caro eu tratar minha mãe, é um valor muito caro, eu vou ver com meus irmãos e tudo. Gente, pensa só, se eu sair da porta de meu consultório para a porta da clínica, eu vou olhar um carro que é de 150 mil no mínimo. Quem foi que trilhou, hipoteticamente, o teu mundo de sucesso? São teus pais. Ou um pai muito rabugento, uma mãe muito perseguidora, ou uma mãe muito flexível, o pai mais amável, mas o alicerce para a tua formação foram eles. E agora, quando eles estão idosos, você não vai querer dar R$150 por causa de uma terapia? Tá, você não quer dar, mas você já teve a oportunidade de ver o idoso com um surto demencial? Ele agride, ele desconhece, ele se quebra tudo, ele se bate, tudo. Aquela pessoa que te proveu um alicerce. Então, eu encontro muita barreira disso, dos próprios filhos quererem poupar dinheiro para não tratar os pais. Ou previamente, antes de uma instalação de uma demência, né? Ou já, o pai já demente. E assim, é terrível quando a demência por Alzheimer, por Parkinson se instala. O Bruce Willis não é Parkinson nem o Alzheimer, é uma demência ligada ao complexo de Lewis, né? Tudo. Eu vi lá que é um outro nome mesmo, a dele. E justamente ele não consegue falar, não consegue interagir. Está com 70 e poucos anos. É um quadro demencial muito cedo, entre aspas. Para um homem que tem uma vida ativa. Porque a gente sabe que quando você tem uma vida ativa, por exemplo, as nossas avós, que são mulheres ruralistas, que vivem dentro de um... Eu não falo que a minha avó não era... Uma não era ruralista, mas a outra era ribeirinha.
Carregava água para dentro de casa, lavava, ainda lavava na beira do rio, fazendo plect, né? Na tábua, né? Na tábua e tudo. Esfregava e tudo. E você vê que elas morreram com quase 100 anos, totalmente conscientes. E o que está acontecendo com nossos idosos? Ah, não, pai, deixa aí a vassoura, fulano de tal vem varrer. Faça ele se sentir útil. Dê uma responsabilidade. Hoje o papai vai fazer o café. Aprender a fazer café na cafeteira, para não acontecer risco com queimadura, né? Papai, sua responsabilidade vai fazer café. Dê atribuições para que o cérebro não entre num tipo de uma atrofia. Então, a gente vê muito os filhos querendo baratear as sessões ou querendo não fazer mais, desprecificar a tua formação, porque eles não veem um pouco mais adiante, quando os pais criam as demências, e aí cria um tumulto dentro de casa. Isso eu vivi. Aí tem que internar, pagar. Isso eu vivi. Cuidadora. A minha mãe, eu vou falar para vocês, quem convive muito comigo, sabia. Quando a gente chegou em Paraupebas, minha mãe era casada ainda com meu pai. Meu pai faleceu em 2011. E desde 2011 para até o óbito dela, que foi em 2019, ela colocou na cabeça que ela namorava o dono do Hipercena. Ela namorava. E eu chegava do trabalho e eu sentava no quarto dela e disse: tu nem sabe quem veio comigo hoje. Aí falava o nome dele. Pois ele está apaixonado por mim. Grau demencial. Ela tinha. Criava, né? Criava na vida dela. Até então, fazia a gente rir. Até então, era algo gostoso, porque a gente trocava informação. Eu colocava ela na frente de casa, né? E ela... Bora aí. Venceu! Pra quem não viu, a batalha entre o mosquito foi vencida. Demorou, mas foi vencida. Então, colocava ela na frente de casa como uma boa paraense, gosta, né? Ficar na frente da casa e tudo. Às vezes, quando eu chegava do trabalho, sentava com ela, ela disse: tu não sabes quem veio aqui. Tu sabe que eu deixei do fulano de tal. Deixou? Eu deixei porque não aguentava me sufocando. Aí eu disse assim: quem veio aqui? A atual namorada dele. Porque ele não consegue parar de pensar em mim. Eu disse: oh, meu Deus. Então, às vezes eu ficava me perguntando: eu vou no surto ou eu deixo ela na realidade? Quando eu deixava ela na realidade, começavam as agressões. As agressões que eram praticamente a terceira guerra mundial dentro de casa. Hostilizando a mim, ao meu marido, a moça que era cuidadora dela. Então, e assim, coisas terríveis, né? Aquela vovó bonitinha se tornava por causa da doença demencial. Então, aqui é um gancho. Aqui é para a gente falar de tudo né? É o que é um gancho. Procure tratamento enquanto ainda pode. Na virada dos 50 para 60 anos, né? Faça uma suplementação neurológica, tem vitaminas que são suplementos neurológicos. Hoje a gente vive uma vida muito louca, né? E a gente tem muito caso de insônia. Então, eu também faço programação de uma linguagem neurológica, né? Que induz a pessoa a ter o sono, um sono melhor, né? Até porque, por exemplo, no meu caso, eu ganho dinheiro com o meu intelecto. Ele que é o precursor. Então, quanto maior tempo eu deixá-lo saudável, nas condições que Deus me deu, né? Eu sou meio desparafusada, não sou muito normal. Mas melhor ainda, para que eu possa suprir o que existe de necessidade em casa. Mas a gente está vendo casos... quantos anos você tem?
39. É um Falei. neném. E você? 38. Ô, te quedo. 2 nenenzinhos. Não vou falar de ninguém aqui. Mas a gente está vendo casos de traços demenciais com 50 anos. Por quê? Porque vieram de vidas totalmente com dietas irregulares, sono quebrado, né? Obesidade, tabagismo, alcoolismo, e assim vai, né? E aí você vê, começa com aqueles esquecimentos. Aí, como é o nome dela? É com C, tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua. 3 dias depois, tu lavando louça, diz Camila. Aí todo mundo se assusta dizendo, O quê? o que foi? Não, é porque agora que eu fui me lembrar. Lembrar do nome. Então, começa com essas falhas, né? No processo da formação da ideia. E, de repente, depois vai para as trocas. A minha mãe tinha... eu já estou beirando os 50, né? Eu tenho 48 anos. Então, eu cheguei a ver a mesbla, né? Vocês são muito novinhos. Eu já ouvi falar da mesma. Era uma loja, né? Muito boa, que era disseminada no Brasil todo. Então, eu cheguei aí à mesbla. Mas, o que eu quero dizer? Tinha um supermercado próximo à minha casa, que eu morava na Batista Campos, chamava São João. E depois do São João foi para outro nome, depois foi para outro nome, e até então o nome final foi o Líder, né? E a minha mãe já sabia que um supermercado chamava Líder. No entanto, no processo demencial, ela já começava a trocar. Para dizer, bora lá no São João. Meu nome para minha mãe era Olívia, que era o nome da irmã mais nova dela. É tipo assim, a mente ela começa a ter um retrocesso, né? Isso! Começa a ter falhas da memória presente e ter a imersão da memória passada. E traz essa memória passada para o convívio. Às vezes, é muito comum a mulher já demente, né, tendo o filho cuidador, ela achar que o filho é esposo dela. E dizer, vem dormir comigo, vem não sei o quê, sabe? Então, já chegou em processos em que não há uma volta. Mas existem terapias. São plasticidade neural, são outras terapias que a gente faz para não deixar progredir avassaladamente, né? A gente anda. Hoje, por situações muito boas, nós temos aquele centro de turismo. Eu faço pequenas caminhadas com os idosos, colhe flor, fala algumas angústias. Cuido do cuidador, porque cuidar de uma pessoa doente, limitada... Tem que ter um dom mesmo, né? Tem que gostar mesmo da função. A carga não, que a pessoa... adoece muito, porque você também tem. Agora a gente falou das mulheres que elas trabalham na indústria de filmes adultos, que ela também tem que ter decisões. A pessoa que cuida de uma pessoa doente, independente que seja uma demência ou uma doença física limitante, ela tem que ter o que você bem falou. Tem a carga e tem que ter as opções. Geralmente opta por não casar, ou quando casa, já tem que suprimir a vida conjugal, tem que dormir com a mãe, com o pai, né? Para não maltratar, né? Então, é tudo isso que a gente fica falando, poxa, veja, que não seja comigo, seja com outra pessoa. Que seja no SUS, que seja em qualquer lugar, mas trata. E assim, nós, jovens, como nós três aqui, você... É igual uma música que eu gosto é do Alphaville, né? Forever Young, somos eternamente jovens, não importa a nossa idade, é isso mesmo. Temos que ser eternamente jovens, né? Então, por nós vivermos essa vida totalmente desregrada, faça uma suplementação alimentar, vitamínica com o complexo B, pelo menos de 4 meses. Porque o complexo B é também dos alimentos cerebrais. Ele melhora o teu sono,
Se você tem insônia, ele melhora. Sabe quando tu deita na cama ou na rede e de repente tem aquele espasmo, né? A perna tá se movendo independente de você. Ele melhora essas disfunções, né? E ele melhora também a nossa memória. Esses espasmos é o quê? Pode ser problema de uma má postura, quando pode ser justamente um pensamento de nervo, algumas coisas assim, né? Cansaço também pode fazer com que a gente crie esses espasmos. Quando eu dou muito cansado, eu babo. Então, tu abre a boca, né? Então, dorme de boca aberta, dorme de boca aberta. Então, dormindo de boca aberta, aí que tá. Aí você tem alguns problemas relacionados quando às eu tô amígdalas. cansado. Tá. Muito cansado, já me peguei. Não, quando eu tô cansada, eu ronco para os vizinhos saberem que existe uma presença física dentro deste tamborzinho sexy, né? Então, eu falo, a gente tem que fazer essa suplementação. O Covid nos veio dar um impacto muito grande. A gente sabe que pessoas jovens faleceram, assim como velhos também faleceram, idosos faleceram. A gente sabe que pessoas que viviam 24 horas praticamente, entre aspas, né, dentro de academia faleceram. E o sedentário também. Então, qual é a fórmula do sucesso para a longevidade? Qualidade de vida, dormir bem, tomar banho de sol. Sol é maravilhoso. Ativa nossa vitamina D, né? Vitamina D, né? Muitos dos comportamentos atrozes que a gente tem de chorar, principalmente mulher, é uma queda da vitamina D, né? Porque a gente vive numa região ensolarada, mas a gente não curte fazer caminhadas, né, junto ao sol, porque ele é pesado. É violento. O fato interessante é quando não acaricia, não, já chega com a mão grande dele. O bebê nasce, né? O médico recomenda pelo menos 15 minutos pela manhã, o solzinho das 7h30 e tal. Até para a formatação dos ossos. Isso. Né? A gente tem que expor e tudo. Né? Para as pessoas negras, né? São 20 minutos. Já os adultos, e para as pessoas consideradas brancas, são 10 minutos de exposição solar. É interessante isso. E fazer a suplementação. Boa suplementação. Fora do Brasil, por exemplo, as mulheres grávidas. Eu falei que eu faço a dolagem, né, que é o atendimento das mulheres grávidas, mas somente no consultório. A gente tem que... a gente pensa muito no produto final do concepto. O que é? Fora do Brasil, as mulheres fazem no pré-natal dela suplementação com ômega 3. Para quê? Para as crianças nascerem inteligentes. Fora do Brasil, eu falei para vocês no meu mestrado, né? O meu professor, aquele neurologista, né? Ele não aceitou fazer a minha orientação. Então, eu fui orientada por um professor de educação física, né? José Fernandes Filho, chama ele. Então, ele estudava dermatoglifia, que é o que na Rússia eles fazem. Lembra que tô olhando teu dedo até agora. Pera lá, eu não vou falar. Lembra que a Rússia, durante anos atrás, quando havia as Olimpíadas, ela praticamente pegava quase todas as medalhas de primeiro lugar? Sim, teve um tempo que ele estava no auge, né? Isso. Por quê? Eles pegavam as crianças e faziam um estudo da impressão digital. Bem aqui no centro da impressão digital existe uma onda chamada alfa. E essa onda alfa, quando muito presente, né, ela faz uma leitura em que você pode ser um bom corredor, um bom nadador. Então, eles faziam agrupamentos e incentivavam as crianças a trabalharem exaustivamente para serem grandes atletas. Então, esse meu professor, ele fazia dermatoglifia.
Ele trouxe para o Brasil a técnica da dermatografia. Ele chegou a avaliar as impressões digitais do Romário na época, né? E assim por diante. Então, voltando aí, é substancial a gente compreender que nós temos que ter um tratamento diferencial, tanto nosso, para nos resguardar, e aí vem as suplementações das vitaminas, alimentação, quanto também a responsabilidade quando a gente se vê numa questão de uma gravidez, né? Os nossos filhos são um melhoramento genético nosso. É incrível. Os nossos filhos, eles têm a possibilidade, se meninos, serem 15 centímetros maior que o pai. Se Ele deu meninas, sorte o Lucas, hein? 10 centímetros maior que a mãe, né? Se estimulados, né? Tudo depende de outros fatores, mas eles, fora do Brasil, como eu estou falando, eles lutam para que os conceitos das crianças, elas tenham essa possibilidade, ainda na vida intrauterina, de ser bonito. Depende muito da mistura do pão, né? Do pão com os ovos, né? Mas, assim, inteligente. Eles lutam muito para que sejam inteligentes. São ômega 3, né? Suplementado. E, assim, a gente tem que dar um gancho. Eu posso falar sobre o gancho do ômega 3? Sim, sim. Ômega 3 é excepcional, principalmente para a limpeza da gordura do fígado, que o pessoal chama de esteatose hepática, que pode gerar uma cirrose, né? Um câncer hepático. Porque, diga-se de passagem, uma carninha com aquela gordura... Uma picanha. O brasileiro não gosta, não. Gente, chega a dar... enche a minha boca. Como gordinha oficial, enche a minha boca. Mas o impacto a gente tem pelas nossas decisões. O fígado fica envelopado de gordura. O ômega 3 é excelente para limpar essa gordura, né? Mas só que o ômega 3, ele é feito... Aí eu vou plagiar aqui uma promoter. Ele é retirado daqueles peixes dos mares profundos, né? Ele é retirado dos mares, dos peixes que trafegam em mares profundos, né? Por quê? Porque o ômega 3, quando você tem um peixe que trafega em mares profundos, quanto mais profundo for o mar, mais gelado é. Então, para eles não se congelarem durante o movimento de nadar, o ômega 3 ele é ativado no corpo deles. Esse é o ômega 3 real. Só que muitos laboratórios souberam que é caro a extração e a comercialização do ômega 3 original. Eles pegaram alguns filhotes de alguns peixes que produzem ômega e colocaram em tanque. Ele vai produzir o ômega 3 com qualidade? Cadê o mar profundo da Noruega? Não tem. Não tem. Então não vai ter o ômega 3, que é o ômega 3 que serve pra gente. E a gente faz um teste, pega 2 cápsulas de ômega 3, uma de um determinado produto, representante, laboratório, e pega de outro, e a gente faz um teste, coloca elas 2, 4 horas no congelador. E não tira. Depois de 4 horas depois, você pega a cápsula e perfura. Perfurando, se perfurou e o líquido interno ele veio como se fosse um óleo, aquilo é ômega 3 puro. Se no ato de você perfurar está congelado, aquilo não é ômega 3. Tentar meter a agulha entortar. Então... Tá vendendo muita coisa que é tipo placebo para você. E o que a gente quer é melhoramento genético, então tem que ser um produto original, né? Para de repente melhorar a performance dos nossos filhos no futuro, né? E para de repente desintoxicar a gente. Fazer uma limpeza. Limpeza. Porque antigamente as mulheres não estavam no enquadramento das doenças cardíacas. Hoje as mulheres estão no ranqueamento. Era mesmo, era difícil. Mulher infarta. Difícil agora. Por quê? A utilização de anticoncepcional por mais de 10 anos.
Lembra? O anticoncepcional é um hormônio que não foi fabricado no corpo de uma mulher. É um hormônio sintético. Além disso, tem a questão do entupimento, né? Tem que ter um Isso. tratamento e tal. A nossa alimentação, que é maravilhosa. Gente, a alimentação... Quando eu vim para cá, por mais que nós estejamos no estado do Pará, mas quando eu vim para cá, que eu comecei a consumir a comida goiana, mineira, maranhense, mais pesada, né? Gente, aí que as minhas papilas gustativas diziam glória, glória, tá entendendo? Porque é muito gostoso, o tempero é muito gostoso. Muito bom. E aí, o que eu tô falando, chegando a falar para vocês? Nisso, e as mulheres que bebem? Tem mulher que está no bar, o homem toma 1, ela toma 3. O homem toma 4, ela toma 6. Né? Ela compete. Né? Só que são sistemas diferenciados. Eu casei com um japonês. Né? Os japoneses são altamente sensíveis para álcool. Eles ficam mais alcoolizados mais rápido. Porque eles não têm um tipo de enzima que metaboliza mais rápido o álcool. É por isso que às vezes a gente tá assistindo um filme coreano inteiro, que ela toma 2 copinhos de saquê já sai carregado. O saquê é como se fosse uma água com açúcar, né? Muitos. Aí já sai carregados, né? Eles lá, é impressionante. Sim, e falando alcooleiro, né? A língua toda presa e tudo, né? E aí, como a gente estava falando, esses condicionantes fazem com que tanto homens quanto mulheres tenham o risco de doenças cardíacas iminentes. E aí o ômega 3 é uma alimentação, uma suplementação alimentar que não tem contraindicação, só se você tiver alergia a algum componente, né? É que é muito difícil. Muito difícil. E eu já vi uns documentários em relação a essa ômega 3. Tem um tipo, não sei se é um tubarão lá que eles fazem, um processo que ele fica nas profundezas mesmo, né? Que eles pegam esse peixe lá e ele tem uma carne meio tóxica. Aí eles fazem um processo para poder remover esse o baiacu. É o baiacu? Não, é uma espécie de tubarão. Eu não lembro, não me recordo o nome dele, entendeu? Mas fica lá nesses locais onde é bem frio mesmo. Aí eles pegam os mares profundos da Noruega. Bem profundos mesmo. Lá onde os vikings navegam lá. Ai, meu Deus. Mas essas curiosidades que são engraçadas para a gente poder pulverizar. E quando vocês estendem o convite para a gente, para ter esse canal não somente com você, com ela e com os outros participantes que estão aqui no cenário, né? Mas a gente abre espaço para o mundo, né? É interessante, porque aqui e ali, dizendo, olha, eu vi no podcast, já de Paraupebas, Tribos Podcast. Por isso que ele está me fazendo mal agora, eu sei que está... Vocês são um canal de entendimento, não só de entretenimento, mas um canal que vai levando comunicação de qualidade para o Brasil afora, que não se limita somente na nossa região. Ao mundo todo também, né? Pro Brasil. Isso, o mundo todo. Tá na rede aí, vai pro mundo todo. Vai. Bateu na internet, pronto, não tem porteira que segure. Pronto. E assim, que venham mais possibilidades de trazer aqui pessoas que venham favorecer ao nosso universo coisas que vai mudar a vida de muita gente. Que possa agregar valor, né? E muitas das vezes tem gente que está precisando de uma orientação naquele momento e às vezes caça lá e encontra o conteúdo. Isso daqui me ajudou. Sim. Aquela pessoa falou algo que foi bem útil para mim, que me ajudou em certa situação. Isso é bem gratificante para a gente também. Muito. Tá vendo? Multiplicadores de conhecimento. Isso mesmo. Bom. Então é isso, né, Kélia? Kélia Nakai. Nome... Uma mistura aí de tribos aí, né? Até assim, o Nakai é o meu sogro, né? Eu sempre me apresento dizendo, olha, gente, não procure a japonesa que existe em mim. Porque o japonês foi meu marido que me desencalhou com 32 anos. Então, se existem mulheres aí, do outro lado da internet, que estão
no processo, saiba que existe algum sapo ou algum príncipe que pode desencalhar vocês. E o meu japa é uma misturinha. A mãe é da Tchecoslováquia e o pai é japonês. E houve essa junção. Kelly, eu pensei que você ia falar que elas iam achar um samurai. Tu falou, rapaz, Então, você não pra tua sabe, analogia você aí. não sabe o peso da espada dele. Quero nem comentar. Então é isso, gente. Muito obrigado, Kelly, por ter Eu vindo que aqui agradeço. participar, né? Batido esse papo. Eu a que gente ter agradeço. esclarecido aí, conversado sobre tudo aí, principalmente sobre a acupuntura, né? Que eu acho uma mágica aquilo ali. Aí, como eu falo lá, o teu lá é mágica. Eu acho mágico aquilo ali. Esse universo, né, desses tratamentos que aparecem, das ventosas que você falou, das pedras de quartzo, é tudo, sei lá, magnífico a gente. Tratamento do homem e da saber. mulher, né? Sim. O senhor Dedé ficou muito interessado. Lógico. Mas é isso, espero que vocês que estejam aí também tenham gostado do nosso bate-papo aqui, tá? Convido vocês mais uma vez a estarem se inscrevendo no nosso canal e deixando seu like aí. E é isso. Antes da gente encerrar, né, para a Kelly aqui fazer as considerações finais e também aonde encontrar ela aqui na cidade, né? Sim, é verdade. Ai, tá. É bom lembrar disso, que às vezes realmente até eu passo A gente batido. conversa e- Até eu passo batido. Aqui a gente vai para um barzinho, eu tô brincando. Não me exorcize, meu pastor. Mas, ó, hoje eu estou na Rua C300, numa clínica maravilhosa chamada Núcleo Saúde. Lá a gente tem atendimento com o Ricardo, que é mastologista, né? Que é praticamente uma pessoa que eu considero um grande irmão para mim, que foi o meu médico gineco, obstetra e mastologista. Temos lá o pessoal da psicanálise, né? O pessoal da psicologia, da psicopedagogia, do serviço social. E ela está bem no centro da cidade, né? Na Cidade Nova. Bem no centro mesmo. Ok, bem. Então, e fora disso, eu estou na rede social. Nas minhas redes sociais é bem orgânica, eu não tenho muitos seguidores, porque agora que eu comecei a movimentá-las, né? E eu analiso, às vezes, bem quem é que vai ser meu seguidor. Porque Muito às vezes, criteriosa. às vezes vem com conteúdo meio obsceno que eu não quero, né? Aí, minha Instagram principal é @lianacai75. Aí bateu, valeu, a gente tá propiciando esse canal de comunicação. É isso aí, a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser acompanhar aí a Kélia e saber mais. Não é isso? É isso aí, Nilton. Valeu, então, até a próxima. Até a próxima, valeu. Beijo da gorda.